bem-vindos a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. Hoje eu trago para vocês a história do Goiás. Roda a vinheta e vamos conhecer a história desse time. Nome oficial: Goiás Esporte Clube, fundação 1943. Alguns apelidos: Verdão, Verdão da Serra, Esmeraldino. O torcedor geralmente é chamado de esmeraldino ou também como alviverde. A cidade sede é Goiânia, a capital do estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil. A história do Goiás não é diferente da história da maioria dos outros clubes brasileiros. Tudo começou com a reunião de um grupo de amigos liderados por Carlos e Lino Bassi. Eles gostavam de jogar futebol e decidiram criar um time de forma oficial. A reunião, que tratou da fundação, começou dentro da casa de Carlos e Lino, que eram irmãos. Porém, só foi concluída no lado de fora da casa, especificamente na calçada, já que a mãe de Carlos e Lino se incomodou com o barulho do grupo lá dentro e expulsou eles para fora. Isso aconteceu no dia 6 de abril de 1943 e marcou a data oficial de criação do time. Era o início de um sonho chamado Goiás Esporte Clube. Para jogar a primeira partida oficial de sua história contra o Atlético Goianiense, o time, que estava sem recursos, contou com a ajuda vinda de Minas Gerais, estado vizinho a Goiás. O América Mineiro, criado em 1912, fez a doação de um kit de camisas verdes e brancas ao grupo. Importante registrar que desde sempre os fundadores queriam que os uniformes do time fossem verdes e brancos, tá? Inspirados no Palmeiras, o time do coração dos irmãos Lino e Carlos. Já o nome do clube foi escolhido em homenagem ao estado de Goiás. Mas enfim, no início da história do time, eles tiveram dificuldade para conquistar títulos, diferente dos seus rivais locais que já estavam construindo certa tradição e atraindo muitos torcedores. Porém, a partir da década de 1960, as coisas começaram a mudar. No ano de 1966, a equipe conquistou o seu primeiro título, que foi o Campeonato Goiano. Na década seguinte vieram outros 4 títulos estaduais. Com isso, o time passou a chamar a atenção e, consequentemente, atrair uma boa quantidade de torcedores que de alguma forma se identificavam com o clube. O Goiás é conhecido por ser um time que tem um grande potencial na formação de jogadores. E isso se explica, pessoal, pelo fato de que o time tem uma grande estrutura. E também, curiosamente, o Goiás é um dos times que mais teve em seu elenco artilheiros de edições do Brasileirão. Na temporada do ano 2000, por exemplo, o atacante Dil foi artilheiro do Campeonato Goiano com 29 gols e também do Brasileirão, em que marcou 20 gols na campanha da equipe. Outro exemplo foi do jogador Dimba em 2003. Graças à ajuda de craques como Danilo e Grafite, o camisa 9 marcou 31 gols naquela temporada, uma das maiores marcas até os dias atuais. Por ser um clube regional, o Esmeraldino precisa se reformular com bastante frequência, já que clubes grandes levam muito de seus jogadores destacados. Apesar disso, grandes nomes já deixaram as suas marcas na história do Goiás, como Paulo Baier, Fernandão, o goleiro Arley, entre outros. Um elenco que deixa o torcedor do Goiás com saudades foi montado na temporada de 2005, quando o treinador Geninho comandou a equipe e levou o time a chegar na 3ª posição do Brasileirão daquele ano, se classificando para a Libertadores do ano seguinte. A essa altura da história deles, o Goiás já havia se consolidado como um dos principais times da região centro-oeste do Brasil e viu também a sua torcida aumentar consideravelmente. Aliás, pesquisas indicam que na atualidade o Goiás Esporte Clube possui a maior torcida do estado. Os uniformes levam as cores verde e branco por influência do Palmeiras, o time do coração dos fundadores Carlos e Lino. Além disso, o fato de o América Mineiro ter ajudado eles na doação de um kit de uniformes nessas mesmas cores contribuiu para reforçar a intenção de manter o verde e branco
como as representantes da identidade do clube. Já o mascote escolhido para representar o Goiás é o periquito. A teoria mais aceita que explica essa decisão é de que os irmãos Carlos e Lino Bassi, principais líderes na fundação do Goiás, escolheram este símbolo porque era o mesmo do Palmeiras, naquela época chamado de Palestra Itália. Em relação ao escudo, que é bem minimalista por sinal, vemos aqui o grande e tradicional G, que representa o nome do time, Goiás. Diga-se de passagem, o nome Goiás presta uma homenagem também ao nome do estado, né? E vemos também ali, ó, embaixo, a data da fundação do clube, acompanhada do nome completo da instituição circundando a letra G. As cores verde e branco são alusivas ao time do coração dos principais fundadores, né, o Palmeiras. Agora, quando o assunto é rivalidade, o Vila Nova é considerado aí o principal rival do Goiás, né? Eles fazem o chamado Derby do Cerrado. Outro clube também aí que viu aí a sua rivalidade aumentar demais com o Goiás foi o Atlético Goianiense, né? Um time que subiu aí algumas vezes para a primeira divisão, fez boas campanhas, enfim, é um rival aí que cresceu muito nesses últimos anos. E para completar aqui esse pódio de 3 grandes rivais do Goiás, eu coloquei aqui o Goiânia, que na época em que o Goiás foi fundado, o Goiânia praticamente dominava lá o futebol no estado, porém nos dias atuais o clube está numa situação financeira muito ruim, né, e por isso não consegue fazer investimentos e consequentemente boas campanhas lá nos campeonatos que disputa. O nome do estádio do Goiás se chama Ailé Pinheiro, popularmente conhecido como Serrinha. Esse é um estádio novo, tá, pessoal? Ele foi inaugurado em 1995, porém ele sofreu aí algumas remodelações, a principal delas foi em 2020. Atualmente ele tem uma capacidade para cerca de 15 mil pessoas. É bem provável que o Goiás Esporte Clube termine aí essa fase de modernização do estádio, tá? As obras foram paradas ali em função da pandemia. Agora um outro estádio aí que faz parte da história do Goiás Esporte Clube é o Serra Dourada, né? Um estádio que por muitos anos recebeu jogos do time e também de outros clubes lá do estado, né? Atualmente ele está praticamente inutilizado, já que os principais times da capital, né, Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense, já possuem aí estádios próprios. Destaque aqui também, pessoal, para o centro de treinamento do Goiás, chamado de Centro Esportivo e Lazer Edmo Pinheiro. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a estrutura do Goiás é muito boa e faz com que grandes jogadores aí sejam revelados anualmente. Aqui estão alguns dos principais títulos que o Goiás conquistou até o momento em que eu publiquei esse vídeo, a nível nacional e regional. Destaque aqui para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Goiás venceu 2 vezes, a Copa Verde 1 vez, a Copa Centro-Oeste, que já não existe mais, o Goiás venceu em 3 oportunidades, e o Campeonato Goiano, ele venceu por 28 vezes, a última conquista foi em 2018. Aqui eu separei 2 grandes campanhas aí que o Goiás conseguiu realizar ao longo da sua história até aqui, né? Começando pela Copa Sul-Americana, na temporada 2010 ele chegou na final da competição, inclusive eliminou o Palmeiras na fase anterior, mas infelizmente ele foi derrotado na final pelo Independiente da Argentina. E também no Brasileirão da Série A da temporada 2005, ele chegou na 3ª posição, fazendo aí uma excelente campanha para os padrões do time, né? Já que aqui no Brasil, vocês sabem, existem muitos times grandes que dificultam aí com que clubes menores, sem tanta expressão, possam conseguir aí realizar boas campanhas. Mas nessa temporada aqui especificamente, o Goiás surpreendeu todo mundo. Esses daqui são alguns dos grandes jogadores que estão marcados na história do Goiás. Grandes craques aqui como Dadá Maravilha, Josué, Paulo Baier, o goleiro Arley, Fernandão, Lincoln, enfim. O meu destaque aqui vai para Araújo, ele que é o jogador que mais fez gols vestindo a camisa do clube. Um total de 136. Olha só, você que ainda não se inscreveu no canal, eu te convido agora mesmo para clicar no botão aí de inscreva-se e participar aqui da nossa comunidade de apaixonados por futebol e que aprendem sobre esse esporte a cada vídeo.
beleza? Então eu conto com você. Agora vamos ver aí algumas imagens da torcida do Goiás. Eu sou Goiás, eu sou Goiás, o que eu quero até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás, aqui vem, sou sempre o primeiro, e dale, dale, sou Goiás com muito amor, disposto a cantar, nada pode abalar, tudo que eu sinto por você, sou Goiás e daí, louco por ti. Louco por ti, carrego no meu peito, o meu time apaixonado. Eu sou da Força Jovem, a maior do meu estado. E quem fica parado vai tomar o tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você curtiu, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, no grupos aí do WhatsApp, Facebook, enfim, para que a gente possa crescer ainda mais aqui, essa nossa comunidade aqui, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.